Sua aula com Daniel Antonieto. Olá, alunos e alunas. Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema de hoje é imperialismo inglês. Essa imagem mostra a Inglaterra, aquelas ilhas pequenas ao norte da Europa. Ela e as demais regiões vermelhas refere-se às partes do Império Inglês no século XVI ao XIX. Óbvio que houve algumas alterações, como por exemplo a independência das colônias das Américas entre os fins do século XVIII e XIX e a ocupação extensiva nos continentes da África, Ásia e Oceania. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra se gabou de ser o império que nunca dorme, pois sempre era dia em alguma de suas possessões. Agora, como esse império se construiu? O apogeu colonial e ultramarino inglês foi no século XIX, na era vitoriana. A Inglaterra, nesse momento, conquista e ocupa a China, a África do Sul, Oceania e controla definitivamente a Índia. Fora da Europa, exercia grande influência, porém evitava se envolver nas disputas europeias, mesmo sendo uma referência de êxito industrial imperialista. A sua hegemonia industrial foi abalada em fins do século XIX, quando a Alemanha e os Estados Unidos começam a disputar o comércio industrial e expandir suas influências imperialistas. No início do século XX, a Inglaterra rompe o isolacionismo com uma política de alianças, a Tríplice Entente, se somando a ela a França e a Rússia. Os ingleses iniciaram a ocupação da Índia no século XVIII. Porém, no início do século XIX, ampliou esse domínio sobre o interior indiano. Na China, nos 1800, diversas potências imperialistas se unem e dividem esse vasto império, provocando a desagregação interna da China e seu consequente domínio. Os britânicos também demonstravam interesses e ocuparam a Birmânia e o Afeganistão. Vocês devem estar pensando que essas ocupações foram fáceis para os ingleses, mas não é bem assim. Vamos ver algumas disputas europeias dentro desses territórios e algumas resistências dos povos nativos. No Egito, um grande conflito entre países europeus foi a disputa pelo Canal de Suez. Esse canal foi construído por ingleses e franceses em território egípcio, mas vou explicar o que é e onde fica esse canal. Na imagem, vem um navio militar trafegando no canal. Percebam a largura do canal perto do porta-aviões, as margens retas e a aridez da região. Os navios que portam aviões são muito grandes, então essa construção é gigante. Agora vemos no nordeste da África o Egito. Entre o Egito e a Península Arábica, encontramos uma pequena península, a Península do Sinai. Ao norte dessa península, temos o Mar Mediterrâneo e ao sul, o Mar Vermelho. O menor caminho entre esses dois mares era por esse local. Os dois mares não tinham acesso fluvial. O canal foi construído para permitir esse acesso. Novamente, vocês devem estar pensando, deve ter mais algum motivo para construir esse canal. Tem sim. O outro motivo é político, comercial e militar. Vamos ver esse novo mapa. Aqui encontramos uma visão mais aberta do mapa. Vemos a Europa, África e parte da Ásia. As duas linhas vermelhas mostram as rotas marítimas para as Índias. Uma delas contorna o oeste do continente africano e o outro pelo Mar Mediterrâneo, passando pelo Canal de Suez, Mar Vermelho, chegando à Índia. Esse caminho mais curto. Para as viagens europeias, esse canal era fundamental, chegando ao sul da Ásia com mais rapidez. Para entendermos sua importância, até hoje, a maior forma de transporte de mercadorias, o comércio entre as nações, segue em navios. No século XIX, essa era a única forma. Outra comparação é quando compramos uma mercadoria, queremos no ato ou o mais rápido possível. Se demorar mais de uma semana, muitas vezes desistimos do produto. Ou seja, os mais de 8.000 quilômetros de vantagem é um tempo
bem longo para esperar seu produto chegar. Enfim, com essas comparações, espero que entenda que o Canal de Suez agilizava o transporte de mercadorias, aumentando o rendimento dos comerciantes, diminuindo o tempo de viagem, ao mesmo tempo permitia o maior controle militar da Ásia e leste africano, com o trânsito dos navios imperialistas. Nesse ponto, encontramos os motivos para o conflito entre França e Inglaterra. O Canal de Suez aumentava o poder político e econômico, além de permitir ao país construtor a exploração da região por um longo tempo, cobrando pelo uso do canal e dando benefícios aos seus compatriotas. Os países entraram em conflito na hora de acordar como explorar o Canal de Suez. Essa disputa envolveu revoltas e violências, porém ambos usaram nativos para o combate entre eles. A vitória foi da Inglaterra, que explorou integralmente o canal. A Guerra dos Cipaios, entre os anos de 1857 e 1858, ocorreu na Índia, quando soldados indianos, funcionários da Companhia Inglesa Oriental, revoltados contra uma série de medidas impostas pela Inglaterra, especialmente o uso de gordura do gado para impermeabilizar cartuchos de fuzil. Essa revolta demandou intervenção militar direta dos ingleses, que sufocaram a revolta. A partir desse momento, o país europeu intervém cada vez mais na neocolônia. A Guerra do Ópio aconteceu na China, entre os anos de 1839 e 1858. A Inglaterra, incomodada por vender menos para a China do que comprava, inicia a produção do ópio, uma droga proveniente da papoula, a mesma usada na confecção da heroína. Essa droga era liberada pela China para consumo em locais específicos, assim mantendo certo controle sobre a produção e ingestão dela. Com a entrada dos britânicos nessa corrida, a produção começa a ser massiva e transportada em grande quantidade para a China. O consumo aumentou e o governo perdeu seu controle, gerando um caos no império. O monarca chinês tentou intervir com diálogo com a Inglaterra. Sem resposta, age de forma bruta, afundando alguns navios carregados com a mercadoria. A Inglaterra responde de maneira violenta. O imperialismo sai vitorioso. Nos espólios da guerra, a China é obrigada a abrir os portos para os produtos ingleses e dar Hong Kong para eles. A ilha de Hong Kong ficou por mais de 100 anos com os britânicos, sendo devolvida no final do século XX. Outra guerra foi a dos Boxers. Também foi na China, só que essa entre os anos de 1898 e 1900. Nessa guerra, um grupo de lutadores de Kung Fu, chamados Punho da Harmonia, fizeram uma série de atentados contra os estrangeiros, principalmente diplomatas. Esses nacionalistas, por agirem violentamente, com linchamento, por exemplo, e a dificuldade de identificação e punição destes rebeldes pelo Império Chinês, sofreu uma intervenção internacional. Diversos países reprimem a revolta e, vitoriosos, dividem a China em zonas de influência, ou seja, áreas de exploração internacional. Outras tantas revoltas aconteceram, como a Guerra dos Boeres, mas escolhi uma da África, que ilustra as disputas imperialistas em território colonial, uma da Índia e duas chinesas, diferentes uma das outras. Percebe-se que a maioria das revoltas nativas se dão por mudanças nos costumes, na cultura da região. Não esqueça de tirar as dúvidas online, nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!